Nesse momento, Senhor, nós vamos ouvir a tua palavra, que o Senhor possa usar, Senhor, a vida do presbítero Gilvan, Senhor, com sabedoria, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, usar o teu servo, que nós possamos cada dia mais aprender a tua palavra, Senhor. Usa, Senhor, o teu servo nesta noite, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Está feliz aí, irmão? Está impactado ainda pela semana profética ou já passou o vento? Esse vento não vai passar, não, irmãos. Tem que ser o tempo, em nome de Jesus. A minha oração sempre nessa semana foi: Senhor, que seja uma introdução daquilo que o Senhor quer fazer ao longo desse ano, né? Não seja apenas uma base, um momento, mas que seja apenas um marco daquilo que Deus vai fazer esse ano. Queridos irmãos, abra a sua Bíblia, no livro de Eclesiastes, capítulo 3, nós vamos ler 8 versos, e nós vamos aqui, em cima dessa temática, ver o que o Espírito Santo de Deus tem a nos ensinar nesta noite. Confesso aos irmãos que esta palavra muito fala comigo toda vez que eu leio ela, e é Deus nos ensinando, nos dando algumas diretrizes da palavra. Isso é bom demais, quando nós lemos a palavra com esse desejo de ser orientado por ela. Como eu vi alguém dizendo essa semana, não sei se foi aqui ou se foi acho que foi aqui, na Semana Profética, é o único livro que nós lemos onde o autor se faz presente para nos esclarecer, né? É tão bom quando você lê um livro secular qualquer, e você tem alguma dúvida, ou você pensa assim: o que o cara pensou quando escreveu isso, né? O que o autor quis dizer quando ele falou? Bom se ele estivesse aqui para me explicar. Mas ele não está ali, e é difícil você ter acesso a ele. Agora a Bíblia não, é o único livro que nós temos o autor presente para nos esclarecer de todas as nossas dúvidas. Por isso que vale sempre a leitura da Bíblia. Nós temos uma prévia de oração e posterior a isso também uma oração, para que Deus venha esclarecer ao nosso coração. Achou aí, irmão? Vamos lá, eu vou ler aqui, depois eu quero contar com a ajuda dos irmãos a nós localizarmos aí alguns textos. Eclesiastes 3, 1 ao 8. Eu quero a ajuda dos irmãos aí no manuseio da espada, da Bíblia, para nós aí decorrermos alguns versículos sobre esse tema. Vamos lá, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de se afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, ou de ligar, ou de costurar, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Olha que maravilha essa palavra que nós lemos. O sábio Salomão, em uma das suas inspirações, ele nos apresenta tempos e tempos, fases que todos nós vamos passar. Se você não passou, você vai passar. Todos esses tempos, todas essas fases. Eu estava lendo esse capítulo e esses versos, Deus colocou até uma temática no meu coração. Tempo, um presente de Deus. Esse presente tão precioso. Nós vivemos de graça. Graça também tem um significado de presente, de dádiva, valores que nós não merecemos. Diante de tantos presentes que nós recebemos de Deus, somos presenteados todos os dias, todos os anos. Eu tenho uma certeza disso.
em meio a essa semana profética, onde muitos pedidos chegaram aqui, a minha oração também foi essa: Senhor, que haja gratidão diante dos feitos que o Senhor vai fazer através desses pedidos. Aleluia. Que haja um retorno de gratidão, porque o que mais tem faltado é isso. As pessoas colocam ali e esquecem, e quando Deus abençoa, atribui a qualquer outra situação, menos a Deus. Mas a nossa ação tem que ser de gratidão diante de um Deus que vem nos presentear todos os dias. Eu não sei os irmãos, mas eu tenho no meu coração, diante de qualquer acontecimento simples, eu entendo assim: foi Deus que me agraciou. Diante de eu levantar de manhã, abrir os olhos, eu entendo: foi Deus que me deu um fôlego de vida. Aleluia. Diante de um almoço, talvez pouco, e está bom demais, eu tenho um entendimento: foi Deus que me abençoou. Aleluia. Deus que nos abençoou. Diante de tantas situações que nós recebemos, até mesmo de situações que não queremos passar, mas é Deus nos presenteando, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo chega a dizer: tudo coopera, Romanos 8:28, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando Paulo fala tudo, não é só as coisas boas, as coisas ruins também cooperam para o teu bem. Então, quando você passar um tempo talvez de choro, de guerra, um tempo ruim que você não quer passar, passa ele dando glória ao Senhor, porque em meio a tudo isso é Deus te presenteando. Aleluia. Deus é o dono do tempo. Salomão, quando escreve Eclesiastes, com uma sabedoria tamanha, ele já está talvez no término de vida. Eu acredito que as 3 fases de Salomão, quando ele escreve Cantares de Salomão, ele está numa fase da juventude, moço, que amava as mulheres, que tinha um amor especial pela Sulamita, que tinha, a Bíblia descreve isso em Cantares, um livro talvez, que quando você lê, se você parar, abre aí, meu irmão, para nós, Cantares, vira algumas folhas aí, ó, Cantares, lê o verso 2 para mim. Talvez você nunca leu nenhum versículo de Cantares, mas eu quero convidar você em tempo, você fazer uma leitura de Cantares. É um livro talvez poético, talvez pareça um romance, né? Salomão falando algumas palavras assim que talvez não caberia na Bíblia. Alguns teólogos dizem que esse livro não poderia estar no cânon sagrado, porque é um livro romântico, irmão. Se você for olhando a extensão dele, é um livro que descreve a mulher. No capítulo 4 você vai ver que ele descreve a mulher: ó, os seus dentes são como um rebanho de ovelhas tosquiadas que sobem do lavadouro, os teus lábios são como um fio de escarlate. Ele faz uma declaração à mulher de uma forma diferenciada. Eu imagino eu fazendo uma declaração dessa para Rose, dizendo assim: ó, o teu pescoço é como uma torre de Davi. A Rose vai falar: que negócio é esse? Uma palavra diferenciada, uma escrita diferente. Quem achou, ler aí para nós, Cantares 1, 2. Beijo-me com os beijos da sua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Olha aí, olha que linguagem diferente na Bíblia, irmão. Talvez você tira uma palavra, você vai tirar uma palavra, aí sai aqui, aí você vai entender isso aqui, né? Então, Salomão escreve Cantares, claro, uma palavra revelada, da forma que ele estava vivendo, o momento que ele estava vivendo, moço, jovem, em crescimento, em amadurecimento, em muitos relacionamentos que os irmãos conhecem. Salomão era um homem de muitas mulheres, 700 mulheres e 300 concubinas. Claro, irmãos, é bom entender isso historicamente. Se você for ler a história do povo hebreu, eram casamentos políticos, casamentos para se fazer aliança. Não é que Salomão tinha um relacionamento com todas essas mulheres, não. Eram casamentos políticos, mas Salomão viveu uma fase, talvez como a garotada diz hoje: eu estou no auge, eu estou no meu momento, né? Assim que a molecada fala hoje: eu não vou para a igreja, porque eu estou no meu momento. A igreja é para velho. Cuidado, né? Toma muito cuidado com isso. Salomão viveu uma fase de romance, né? Um momento de desvio, porque esse momento para Salomão talvez
Como homem foi bom, mas como servo de Deus foi péssimo. Porque os muitos relacionamentos de Salomão fez com que ele desviasse da presença de Deus. Porque Salomão ele queria agradar as suas mulheres, e vinha mulheres de diversas nacionalidades, com culturas diferentes. Julgo desigual. Já ouviu falar de julgo desigual? Olha como isso é danoso e perigoso. Então Salomão, para agradar as muitas mulheres, ele adorava outros deuses. E isso é abominável aos olhos do Senhor. Deus não se agradou em nada disso. Então Salomão entra num período de desvio. E é quando ele escreve Cantares. Depois ele escreve Provérbios, já maduro. Salomão já está em uma maturidade. Ele escreve alguns dos seus provérbios. E são ricos os provérbios de Salomão. Vários provérbios de Salomão que muito temos a ensinar. Tem um livrinho pequeno, O Obreiro Segundo Provérbios. Ensinando nós, como servos do Senhor, através da palavra, principalmente, e nos provérbios. E quantos provérbios de Salomão que nós já não citamos? Uma vez eu estava na empresa, eu trabalhava numa empresa de patrão ateu, e tinha um rapaz que trabalhava lá, não é porque é baiano não, mas ele era baiano. O pessoal fala que baiano é preguiçoso, claro, isso aí, eu tenho sangue baiano. Ele quer baiano aqui, deixa eu ver, dá um glória. Glória. Preguiçoso não, o senhor não é baiano não, né? Não, passou de vida é baiano, não, foi baiano, passou de vida. Meu Deus, baiano. De Deus, também não, baiano, sangue baiano. Só fala que o baiano é preguiçoso, claro que isso é lindo, mas tinha um rapaz que trabalhava lá, coincidência, ele era baiano. E ele gostava muito de trabalhar, né? Tanto é que uma vez que ele chegou na empresa e falou assim: hoje eu estou com uma vontade de trabalhar. Todo mundo olhou para ele assim. Aí ele falou assim: eu vou dar uma sentada ali para ver se passa essa vontade. Nada de trabalho, zero. Aí uma vez eu falei para ele na frente do patrão, eu falei assim: ô Clécio, vai ter na formiga, ó preguiçoso. Quem falou isso, irmãos? Salomão, provérbio de Salomão. Aí meu patrão falou assim: que palavra bonita. Eu falei: pois é, veio da Bíblia. Glória a Deus. Ele é Deus, veio da Bíblia. Deus que inspirou Salomão. E tantos são os provérbios que nós conhecemos. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a destrói com sua própria mão. Tantos provérbios que Salomão escreveu já numa idade madura, numa idade já da sua sabedoria estabelecida. Os irmãos conhecem a história de Salomão. Salomão é o rei que está assumindo o trono do seu pai Davi, o grande rei Davi, um reino em extensão. A nação de Israel está em tamanho crescimento, irmãos. Quando Davi assume, Davi dá uma expandida geográfica, política e espiritual na nação de Israel. Em todo sentido. Davi amplia de uma forma nunca antes aconteceu. Então Davi era o grande rei Davi. Mas agora Salomão está assumindo um rei improvável. Por que um rei improvável? Numa monarquia, quem assume o reinado quando o pai morre? Meus irmãos, cadê isso? Lembra da aula de história? Quem? Qual filho? Primogênito. Salomão era primogênito? Não. Um rei improvável. Um rei escolhido por Deus. Menino ainda. Tanto é que quando Davi está para morrer, Davi chama Salomão para uns conselhos. Isso está na Bíblia, livro de Reis. E ele fala assim: eu estou morrendo. Você vai assumir. Seja homem. A vida é uma dele. Bem dado. Você tem que ser homem. Porque o cargo que você vai assumir é tamanho. Então Salomão tem uma responsabilidade agora. E o que ele vai fazer diante disso? Irmãos, para pensar e se coloca no lugar de Salomão. Ele está assumindo agora um tamanho posto. O povo está esperando dele. A nação está esperando dele. No mínimo ser igual ao papai. Davi. Sim ou não? Sim, irmãos, tem que ser no mínimo igual seu pai, daí para melhor. Então ele está com medo, apavorado, e aí ele tem uma visão, um sonho, uma revelação. Deus aparece para ele e fala: pede o que você quer, que eu vou te dar. Já pensou isso, irmãos? Que mistério isso. Quando eu li essa palavra, eu sei que me arrepio. Imagina a presença de Deus falando com Salomão. E ele tendo a oportunidade de marcar seus
história como teve, e o início da história de Salomão é muito linda. Quem lê o início fala, vai arrebentar. Não dá impressão, porque começou muito bem, irmãos. E ele fala, Deus, me dá sabedoria para que eu possa entrar e sair diante desse povo. Porque numeroso é esse povo. Isso agradou a Deus demais, irmãos. Aleluia. Quando nós pedimos aquilo que já está no coração de Deus, isso é o céu. Aleluia. Isso agradou a Deus ao ponto de Deus falar, eu vou te dar. E além disso, você vai ser rico. Porque, e a palavra de Deus é bem clara dizendo assim, antes de você não houve homem mais sábio, depois de você não vai haver homem mais sábio do que você. Irmão, você já parou para pensar? Nós estamos hoje no ano de 2025. Quantos homens de tamanha sabedoria já passou por essa terra? Já, Albert Einstein, outros tantos que já passaram por essa história, por essa era, por esse mundo? Homens talvez que nos deixam admirados de ver a sua sabedoria, mas nenhum deles chega perto de Salomão. Glória, glória. Eu não sei se você sabia, eu li uma vez um documentário dizendo assim, que tem uma equipe de caçadores de tesouros da era moderna. Você sabia que tem pessoas que ainda buscam as minas do rei Salomão? Isso não é filme não, meu irmão, isso é história. Que existe tesouro de Salomão que ainda está perdido por essa terra? Você sabia disso, irmão? Você vê o tamanho, como Deus elevou o nível de Salomão. Glória, Não era glória. para ele valorizar tudo isso e falar, eu não vou sair de perto de Deus nunca mais. Não é mulher nenhuma que vai me tirar da presença de Deus. Aleluia. Não é nenhuma concubina, nenhuma mulher, nenhum casamento político, nenhum rei, nenhuma nação, ninguém. Salomão administrou Israel num período de aparente paz, porque Davi deixou o reino tão estabelecido ao ponto das nações vizinhas terem que pagar impostos para Salomão. Aleluia. Salomão construiu o templo com muitos tesouros vindo de fora. Madeiras, ouro, prata, tudo vindo de fora. Porque de uma certa forma, eu vou usar uma expressão chula, as nações vizinhas pagavam um pau para Salomão, essa era a verdade. Porque o homem era tão sábio que eles vinham de fora admirar Salomão e presenteá-lo. Glória, glória. Porque Deus, olha que esse homem dele, e ele escreve seus provérbios com tamanha sabedoria, mas Salomão reinou 40 anos, claro, boa parte desse reinado foi de desvio, de abandono de Deus, mas ele teve um retorno. Há um questionamento no mundo teológico dizendo, Salomão foi salvo sim ou não? Será que Salomão foi salvo? Claro, há um mistério em cima disso tudo, mas Salomão ele teve um retorno para a presença de Deus. É aí que ele escreve Eclesiastes. É aí que os seus escritos, o texto que nós lemos, capítulo 3 e outros mais, do livro de Eclesiastes, o irmão, por favor, localize para nós aí, capítulo 1, e você vai ler o verso 2 e o 3. Só o 2 e o 3, aí nós vamos aqui mais para frente depois, eu quero que você leia também o verso 9, o capítulo 9. Quem achou pode ler. Eclesiastes, o 2 e o 3. 1, 2, 3. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Olha o estado que Salomão está agora. Ele entende que tudo é vaidade. Ele viveu um período de regalias, de ter tudo que ele queria ter, em todos os sentidos, tanto como bens, como pessoas a seu serviço, mas agora ele tem o entendimento que tudo isso é vaidade. Que vantagem tem o homem? O que me adianta? Como ele está dizendo assim, parafraseando, o que me adiantou tudo isso? Já estou envelhecido, distante de Deus, perdi a minha mocidade, como a gente vai ver isso no capítulo 12, ele aconselhando, perdi toda a minha mocidade com os meus desvios e abandonos nas minhas regalias. Tudo isso é vaidade. Aleluia. Tudo isso não serviu de nada para mim. Por favor, capítulo 9, o verso 1 e o 2. Apesar que todo livro, se a gente for para ler aqui, meu irmão, a gente vai observar o quanto Salomão parece que está tão arrependido
quiser. Né? Isso a gente observa em sua escrita. Por favor, que achou ler? 9, 2. Deverás todas essas coisas considerei no meu coração, para declarar tudo isso, que os justos e os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus. E também o homem não conhece nem o amor nem o ódio. Tudo passa perante ele. 2. Sucede igualmente a todos. Mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro. Continua. Como o impuro, assim ao que se sacrifica, como ao que não sacrifica, assim ao bom como ao pecador, ao que jura, como ao que teme o juramento. Olha que Salomão ele tem um entendimento que tudo está na mão de Deus, o justo ou o ímpio. Nada passa desapercebido diante de Deus. Aleluia. Tanto o sol e a chuva é para todos, como ele está dizendo. Ninguém escapa dos olhos de Deus. Salomão ele vai dizer depois um texto que nós lembramos muito, principalmente em cultos de mocidade, é bem citado, Eclesiastes 12. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e deles não tenham mais contentamento. Salomão está dizendo, lembra dele quando você é jovem, quando você tem vida, quando você tem força, vigor, porque vai chegar dias que você não vai ter mais esse vigor para servir o Senhor. Então lembra-te dele no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Salomão no capítulo 11, ele fala assim, ó, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Ele está falando da lei da semeadura. Planta bem para que você colha bem. Aleluia. Tem um bom plantio. Conselhos, palavras. Irmãos, olha que interessante. É sábio, isso é real. É sábio uma pessoa que aprende com os seus próprios erros, não é verdade? Sim ou não, irmãos? Ou você vai ficar repetindo um ciclo vicioso de erro? Não. É sábio quando nós aprendemos com os nossos erros. Mas é mais sábio ainda quem aprende com o erro dos outros. Eu louvo a Deus porque a Bíblia não só mostra os acertos desses homens, mas mostra também os erros. Para que nós possamos ler e entender, opa, peraí, não posso ir por esse caminho. Opa, peraí. Olha aí, Salomão andou por esse caminho, fez isso aqui. Uma certa vez eu ouvia um homem de pensamento machista, crente, irmão. Não se espante, crente. Falando assim, por que os grandes homens da Bíblia tiveram 2, 3, 4, 5 mulheres e nós não podemos ter? Olha que pensamento machista. E esses homens eram homens que agradavam a Deus. Abraão, o próprio Davi, o próprio Salomão e outros mais que nós podemos citar aqui. Todos eles participaram da poligamia. Mas deixa eu falar algo para você, isso é Bíblia. A poligamia nunca foi do agrado de Deus. Deus nunca fez assim com a poligamia. Muito pelo contrário, Deus sempre repreendeu. E a poligamia só trouxe problema para Israel. Sim ou não? Começar por Abraão. Lembra de Abraão? Quando Abraão caiu na conversa de Sara, quando Sara vai até ele e fala assim, meu senhor, eu já estou avançado em idade, o senhor também. Está aqui a minha serva Agar, egípcia. Deite-se com ela, para que nasça o filho da promessa. Isso era o que Deus queria, irmão? Não! Abraão sabia da promessa, ele teve um diálogo presencial com Deus. Qual era de Abraão? Não! Sara, eu vou aguardar em Deus, porque ele prometeu e vai ser com você. Aleluia. Mas você é homem, irmão. Vamos falar aqui com homens. Sara avançada em idade. Agar era uma bela moça. Abraão poderia falar não, mas talvez o instinto masculino. É Agar, é bom isso. E foi e se deitou com Agar. E deu no que Deus, irmãos, conhece. Ismael, uma disputa que veio lá das antigas e se estende até hoje. Mas Deus nunca foi a favor dessas questões. Salomão entrou nessa e se dividiu por causa das ações de Salomão. As pessoas falam que o reino dividiu por causa de Roboão, que foi o sucessor de Salomão, filho de Salomão. Não!
o reino já vinha se dividindo, e eu vou mais além, desde Davi que não foi um bom pai. Davi era um ótimo rei, irmãos. Sim, um homem segundo o coração de Deus, um rei que agradava a Deus, mas como pai ele não era muito bom não. Porque a contenda estava sempre no seu lar, porque faltava um Davi pai. Então Salomão assume e com o ego elevado diante de tudo que ele conquistou, o reino está se divide aí. E por causa das suas escolhas. Olha que interessante isso. Eu quero que o irmão mostre para nós aí, Deuteronômio 11, 16. Há uma lei em Israel que diz que, olha, havia uma lei sobre essas questões, ele tinha leis que eram nos pormenores das coisas, que era para ser obedecida. Essa lei dizia que o rei não podia comprar cavalo no Egito. Por favor, mostre para nós aí, Deuteronômio 11, 16. Guardai-vos que o vosso coração não se engane, nem vos desvieis e sirvais a outros deuses, e vos inclineis perante eles. 11, 16? 17 e 16. Por favor, gente. Você que já está aí na agulha. 17 e 16. Porém, ele não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito: nunca mais voltareis por este caminho. Olha aí, a ordem de Deus para a nação de Israel. Vocês não vão voltar mais para o Egito, nem para comprar cavalo. Se você for observar na história de Israel, Salomão foi o rei que mais comprou cavalo no Egito. Por que ele fez isso? Porque ele já estava longe da presença de Deus. Então a gente observa o desvio de Salomão não foi só nas coisas visíveis e grandes. Não, foi nas coisas pequenas também. Às vezes, irmão, tem coisa pequena que nos afasta da presença de Deus, não é grande. Já ouviu aquela expressão que são as pequenas pedrinhas no sapato que traz incômodo? Não? São as pequenas coisinhas que Deus fala não e a gente quer que seja assim. E faz, e acha que isso não vai desagradar a Deus. Mas até nessas questões Salomão desagradou a Deus. Mas Salomão nos deixa não só muitas lições de sabedoria, e principalmente nessa que ele fala do tempo, como algo tão importante para nós. Irmão, deixa eu fazer uma pergunta para você agora. Eu quero que você participe, eu quero que você pense e viva isso. Amanhã é dia 7, né? Amanhã você acorda cedo, abre o seu aplicativo do banco, acessa a sua conta, e você vai ver que na sua conta tem 5 milhões de dólares. Vou poder falar em reais. 5 milhões de dólares. Aí você, como um bom crente, você fala, isso é engano. Isso é engano. Você vai ligar no banco, vai falar com alguém responsável, a pessoa pede seus dados, quem é você, estou falando de tal, CPF tal. Olha, esse dinheiro é seu. Esse dinheiro é seu. Você não vai dar nenhum glória? Meu Deus, tem crente que não tem fé nem de ganhar R$1. Se ele achar R$1, ele chuta, né, meu irmão? 5 milhões na tua conta. Você vai ficar feliz ou não, irmão? Vai. Aí a voz fala assim com você: esse dinheiro é seu. Porém, você vai ter que gastar esse dinheiro no final de semana. Porque na segunda-feira você vai morrer. Aí que não vem glória, né? Aí você tem a opção: abro mão do dinheiro e vivo com o meu faz-me rir mensal, ou faz-me chorar, sei lá. Abro mão do dinheiro e vivo no conta-gota de Deus e estou vivendo, glória a Deus por isso, ou vivo com 5 milhões e sei lá o que você vai fazer no final de semana. É muito dinheiro para pouco tempo. O que você faz, irmãos? Digite 1 para ter o dinheiro.
que nós temos mais passado do que futuro nessa terra? É bom pensar nisso, irmão, para nós valorizarmos mais esse tempo que nos resta. Aleluia. É bom pensar nisso para saber o que eu estou fazendo com o meu tempo que Deus me prestou, que Deus me presenteou esse tempo, meu Deus. O que nós estamos fazendo com esse tempo, irmão? Jogando fora, arrumando encrenca, brigando com todo mundo. A gente vai ficando mais velho, mais maduro, não mais velho, mas mais experiente. Você vai deixando algumas coisas que antes você se apegava. Eu falo por mim. Né? É melhor você perder a razão e ter a paz. Abre mão da razão, irmão. Eu tenho razão em minimizar, e segue na igreja, adorando a Deus, tomando Santa Ceia, porque você tem razão, e com encrenca com o irmão. Para com isso, meu irmão. Perca a razão e tenha a paz, tenha comunhão, tenha o céu. Aleluia. Não é melhor? Aproveitar o tempo para valores. Olha que interessante. O tempo ele é democrático. O que é isso? O mesmo tempo que você tem, eu tenho. Ou o seu dia tem 48 horas. Quantas horas tem o seu dia? Quantas horas tem o seu dia, irmão? 24 horas. O tempo é democrático, é para todos nós. O tempo não favorece ninguém. O tempo ele é, já ouviu essa expressão? O tempo ele é implacável. Sim, o tempo ele é implacável. Porque o tempo não espera ninguém. O tempo não espera ninguém, meu irmão. O tempo é inalterável. Ele é constante. Ele segue. Você ir ou não, o tempo vai. Você, dá um tempo aí. Não, tem que dar um tempo aí. O tempo vai. Ó o tempo, dá um tempo ali. O tempo anda, irmão. Aleluia. Você já parou para pensar que era onde você tinha 20? Apesar que tem pessoas aqui novas. Vai, era onde você tinha 10? Né? Passa rápido, irmão. Esse dia eu encontrei um cliente que há muito tempo eu não via. Eu tratava sempre com ele, mas ele se aposentou, deixou os negócios com o filho. O filho é mais novo e ele se aposentou. E eu encontrei ele numa das lojas que eles têm, eu estava lá. E ele chegou e ficou olhando para mim assim. Eu conheci ele, ó, claro, porque ele é um velho vaidoso que faz estica, puxa e vai, né? E ele olhou para mim assim e falou assim: Gilmar, é você? Mas quando eu conheci você, você tinha um cabelo pretinho. Olha, tá aprontando. Você tinha um cabelo preto. Você era jovem. Você tá, olha a expressão que ele usou, o Vitor. Você tá acabado. Na minha mente eu falei: sai, Satanás, é você? Na minha mente eu repetia, irmão, vai me derrubar. Mas aí Deus me deu uma estratégia, tinha um espelho assim. Eu falei: seu Orlando, por favor, dá uma olhada aqui. Ele foi olhou para o espelho. Quando ele olhou para o espelho, eu falei: ó, o senhor também está derrotado, seu Orlando. O tempo passa não é só para mim, é para todos nós. Aleluia. O senhor também não está bonito, não. O tempo passa para todos nós, meu irmão. Esse negócio que a pessoa te encontrar e falar assim: nossa, você está velho. Não é só você que está velho. Eu também, todos nós estamos ficando velhos, você sabia? Cada dia que você vive, são mais células que morrem, menos que nascem. Aleluia. Isso é para nós raciocinarmos, meu irmão, e entender. Somos servos de Deus e Deus nos presenteou com tempo. E nós muitas das vezes estamos perdendo tempo. Claro que a gente observa o valor do tempo é especial para cada um da forma que ele acha, que ele julga ser melhor. Tem pessoa que julga ser melhor ficar 6 horas jogando videogame todo dia. Para ele julga um bom tempo. Para outros eu acho que não. Mas qual a importância do tempo para você? Claro que nós somos orientados pela palavra do Senhor. É aí que entra a correção. É aí que entra não o meu querer, mas o querer dele. Porque Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo em mim. E essa vida que agora eu vivo na fé, aquele que me amou, que se entregou por mim. Então não sou eu que vou reger isso. É com a ajuda do Espírito Santo de Deus que vai nos orientar para nós gerenciarmos o tempo. É o que Paulo nos ensina. Por favor, meu irmão, abra aí para nós. Eclesiastes não, Provérbios, não. Efésios, por favor.
Efésios 5:16. Paulo dá uma lição sobre essa questão do tempo, sobre como devemos organizar o nosso tempo. Quem achou é ele. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Remindo o tempo, Paulo está dizendo, organize a sua agenda. Organize o seu tempo, porque os dias são maus. E são, meu irmão. A gente observa que os dias de hoje são mais perversos do que há 20 anos atrás. A gente escuta a conversa dos saudosistas do passado, dizendo assim, olha, há 30 anos atrás a gente sentava na calçada e ficava cozinhando, não tinha perigo nenhum, o bandido vinha e levar. Apesar que não tinha sido lá para levar também, mas não tinha perigo nenhum de sermos afrontados. Os dias são maus, em cada ano que passa, cada período que passa, os dias são perversos mesmo. Por isso que Paulo nos ensina a nós organizar, remir o tempo, organizar o tempo. Organize, determina o seu tempo. Irmãos, como é bom nós sermos organizados na nossa vida. Aleluia. Eu tinha mais isso na minha vida, eu organizava o meu dia. Fazendo assim, tal hora eu vou fazer isso. Quando eu li o livro Heróis da Fé, eu li a biografia de Martin Lutero, ele fazia uma organização do tempo, dizendo assim, logo pela manhã no mix. Ele falava assim, eu temo que se eu não orar 2 horas por dia, eu perderei a batalha contra o inimigo. Forte isso, hein? Então ele fazia, a sua agenda iniciava-se com uma oração de 2 horas. Claro, meu irmão, eu não vou ser mentiroso. Eu não oro 2 horas pelo dia. Não consigo. Mas pelo menos uma prévia de oração eu tenho que fazer. Aleluia. Senão não é válido. Eu não sei se você consegue sair de casa sem orar. Isso é perigoso. Nós somos crentes. Eu estou falando aqui para crente. Todos são crentes aqui, amém? Amém. Amém. Aí tem crente lançando um amém e pela metade. Tipo, só no final de semana. Todos nós servimos ao Senhor. Nós temos uma vida regida pela palavra do Senhor. Então, as nossas saídas tem que ter uma prévia de oração. Aleluia. Né? Para que o nosso dia seja guardado, protegido pelo Senhor. Não é orar só na hora do perigo. Vamos supor, o orante sai de casa, mas está aí no mato trânsito. Todo mundo vai fechar. Isso quando fala meu Deus, né? Quando não solta outro verbo, misericórdia. Perigoso. Como vale isso? Nós temos uma coordenação, uma organização de tempo, irmãos. Quando eu falo isso, a Rose, ela ri da minha cara. Eu servi o exército durante 3 meses só, irmão. Foi um período muito curto. Eu pedi para sair, porque eu estava no último ano de colégio, eu não tinha missão nenhuma, nunca tive. Nunca gostei da carreira militar e nem da área hospitalar. Nunca, porque eu me compareço muito das pessoas. Eu não consigo trabalhar no hospital, porque eu não trabalho ainda. Eu não consigo trabalhar no hospital e ver a pessoa sofrendo, chorando, eu não consigo fazer nada. O que eu posso fazer é orar. Mas é duro demais. E na área militar eu nunca gostei da questão da violência, daquele regimento, mas tem algo no exército que é de bom tamanho. Uma vez eu falei assim para minha cunhada, quer que o seu filho seja um bom homem? Tenta conversar no quartel para ele ficar no exército. Porque o regimento funciona, meu irmão. Você tem que acordar às 6 horas da manhã, arrumar sua cama, a sua vestimenta tem que estar em ordem, com a bota engraxada, tudo em ordem, alinhadinho, bonitinho, porque vai bater o tenente aí e vai fazer uma vistoria. Não tem esse negócio. Minha mãe não me acordou, por isso que eu perdi a hora. Você vai ouvir um monte. Você vai pagar serviço no quartel se você agir dessa forma. Então, é duro, é pesado, mas é bom. E na área espiritual, irmão, nós temos que ter uma organização espiritual também. Aleluia. Nós devemos medir o nosso tempo ao ponto de falar, não, eu estou na correria, estou na sangria, estou no maior correria o dia todo, mas eu tenho que tirar 10 minutos para orar. Não importa onde e não importa a hora. Aleluia. É verdade. Lembra de Daniel, meu irmão? Lembra de Daniel? Daniel tinha uma tamanha responsabilidade na Babilônia. Daniel não era simplesmente um escravo, não. Ele era um estadista. Ele era alguém vindo de fora, mas com uma responsabilidade tamanha dentro da Babilônia. Como alguém que coordenava pessoas e coisas. Então ele tinha uma agenda, acredito que muito cheia.
reservado, mas acredito que a questão aqui é o que Paulo nos orienta. Organizar. Nos organizarmos. E isso é possível. Sim. No nome do Senhor Jesus é possível. Deus é o Senhor do tempo. Deus não está preso ao tempo, irmão. Irmão, por favor, ache para nós aí um texto bem conhecido. Hebreus 13:8. Um texto bem conhecido. Alguém tem alguma colocação aí a fazer? Dúvidas? Nós vamos aqui recorrendo aqui qualquer coisa. A gente encerra. 13:8, Hebreus 13:8. Deus, Ele é o Senhor do tempo. Deus não está preso ao tempo, irmão. Nós temos que entender isso. Se para você acha assim que Deus está atrasado, ou Deus se adiantou, você está errado. Quem está errado sempre no tempo somos nós. Deus está sempre certo no tempo. O tempo é dele. Ele é o coordenador do tempo. Tanto é que o texto que nós temos de Eclesiastes diz: há um tempo determinado. Determinado por quem? Por quem? Por Deus. Não é determinado por nós. Há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Quem está debaixo do céu, irmãos? Hã? Quem está debaixo do céu aí? Ou você já está no céu? Já está no céu, meu irmão? Você já está no céu, eu estou cuidando aqui. Todos nós estamos aqui nessa terra debaixo do céu. Então há um tempo determinado para todos nós. Aleluia. Por Ele. Não é por nós, é por Ele. Ele que determina, Ele que dita. Por favor, leia. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo é o mesmo Ontem, hoje e eternamente. Ele é o Senhor do tempo. Já leu o versículo de Pedro dizendo que um dia para nós é como 1000 anos para Deus e 1000 anos para Deus é como um dia para nós? Já leu esse versículo? Já leu, irmão? Aleluia. Então, quando você pensar assim, Deus está atrasado, não, o seu relógio está errado. O nosso relógio está errado. Deus está sempre certo e pontual. É que nós, às vezes, não estamos alinhados com o relógio do céu, que é o Kairos. Existem 2 tipos de relógio. O Cronos, que é o nosso relógio, e o Kairos, que é o tempo de Deus. O Cronos, o que é o Cronos? Segundo, minuto, hora, dia, semana, mês, ano, 10 anos, 100 anos, 1000 anos. Esse é o nosso tempo, nós contamos assim. Criamos expectativa na viração do ano. Não é assim que a gente faz, meu irmão? Claro, é bom que você faça isso, de repente é uma fase nova, é um tempo novo. Terminou um ano, está começando um novo ano, fazemos votos de melhoria. Deixa eu perguntar na sinceridade para os irmãos. Isso é um grupo de treinamento, só está entre nós aqui, não vamos contar para ninguém. Quem aqui fez voto de melhoria? Levanta a mão. Os demais não, tá bom como tá. Segue a vida. Não preciso melhorar em nada, Deus. Se eu levantar a mão, o Senhor me leva. Estou muito santo. Acredito que todos nós, em nossas orações, a gente, naquela humildade da oração, Deus, eu preciso melhorar. Ou quando você canta, me ajuda a melhorar, sozinho eu não consigo. É assim mesmo, canta? Você está cantando, é uma mensagem assim. Você está pedindo ajuda para melhorar. Todos nós precisamos melhorar. E nós contamos com esse tempo, cronos nosso, de um ano que se passa, e a gente entende, é uma nova fase. Mas é o nosso tempo, meu irmão. Na verdade, nada muda. As promessas continuam a mesma, a Bíblia continua a mesma, o pecado continua sendo pecado, a busca da santificação continua valendo para nós, e todos os parâmetros bíblicos em suas grandezas continuam valendo. Às vezes a gente tem a impressão que alguma coisa vai ser alterada. Quem lembra aqui quando virou o ano de 1999 para 2000? Quem lembra disso? Bug do milênio. Quem lembra disso? Não, eu lembro disso. Ouvi uma palavra falando, não, vixe, vai acontecer coisas extraordinárias. Vai acontecer o extraordinário. Muitas coisas vão mudar. Vai parar tudo. Os relógios não vão conseguir se ajustar novamente. Os computadores vão parar. Lembra disso, irmão? Não. Você lembra disso? Um apavoro que deu? E tinha crente no culto da virada preocupado com isso. Nem orou direito. Meu Deus. Ah, meu irmão. Nada muda. É o nosso Cronos. É a nossa contagem. Agora, quando se fala do Kairos de Deus, aí é sério. Aí nós temos que ficar preocupados. Porque aí são
fases, não são datas determinadas por nós. São fases, períodos, ciclos determinados por Deus, que nós muitas das vezes não entendemos. Se você perguntar talvez para Abraão: Abraão, você queria ter um filho da promessa com 100 anos de idade? Porque ele queria no tempo dele. Eu ouvi uma vez, isso bem próximo de mim, porque faz parte da minha família. E foi uma conversa muito assim, de Deus e de esclarecimento. Quando alguém falou para mim assim: Deus prometeu na minha vida, e eu creio que Ele prometeu, porque foi mais de uma vez que Deus falou comigo, desde quando eu era moço, jovem, Deus falou e vem falando várias vezes, mas eu já estou ficando velho, quando que essas promessas vão se cumprir? Quem nunca falou isso aqui? Mas o Deus que prometeu, Ele é poderoso para te dar vigor, força, saúde, determinação, como Caleb. Lembra de Caleb? 85 anos. Eu estou com o mesmo vigor. Se for para subir novamente, nós vamos lá novamente. Não disse que tudo. Glória, O Deus da promessa, o dono do tempo. glória, aleluia. Se Ele prometeu, se é a promessa dele, você está no caminho da promessa, a questão é: está no caminho da promessa? A questão é essa também: está alinhado no seu cronos com o Kairos de Deus? A questão é essa, porque se tiver, meu irmão, fica tranquilo. Fica tranquilo que Deus está no controle de tudo. Glórias. Deixa eu trazer uma ilustração diante disso, do tempo de Deus diferente do nosso tempo. Isso é uma ilustração, irmão. Tinha um homem fazendo uma oração, e ele, conhecedor de parte da Bíblia, por isso que é ruim quando nós conhecemos parte da Bíblia que só nos favorece, né? Quando você fala: Deus é dono do ouro da prata, e você: meu Deus, se você é o dono do ouro da prata, eu quero, então. E ele, entendendo isso, ele falou: Senhor, tu és o dono do ouro da prata, eu estou aqui na penúria, sofrendo. Me dá uma barra de ouro, pelo menos, para me sair disso. Só que ele não entendia a outra parte da Bíblia que diz que um dia para nós é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Aí Deus fala para ele: sim, meu servo, eu vou te dar, e fica feliz. Daqui um dia, aguarde o dia que eu vou te dar. Um dia, quanto tempo que é, meu irmão, para Deus? 1000 anos. Aguarda um dia, 1000 anos. Claro, é uma ilustração, só para você esclarecer que às vezes o nosso tempo de ação, o nosso tempo de querer, nós aceleramos: Senhor, me dá, eu quero. Mas calma, Deus, Ele tem o tempo certo para trazer as suas bênçãos, para nos agraciar. Aleluia. E nós muitas das vezes queremos acelerar isso e colocamos tudo a perder, porque às vezes tem uma vontade que ela é permissiva de Deus. O que é isso? Você pede tanto que Deus antecipa o seu Kairos e te dá. Deus, pela tamanha misericórdia, como Deus é tão bom, que Ele sai do Kairos e entra no nosso cronos, e Ele vai te dar no tempo seu, não no tempo dele. Tem um salmo que eu não lembro agora, que eu não fez lembrar, o salmista diz assim: e Deus concede o que o povo pediu, mas fez desfilar-lhe a alma. O que é isso? Deus te dá no teu tempo, mas segura a responsabilidade que vem depois. Porque isso não vem no tempo de Deus, vem no seu tempo. E as coisas do nosso tempo, meu irmão, tem consequências. Porque a nossa visão é para agora. A nossa visão é assim, irmãos. A nossa visão é assim, ó. A gente observa aqui, a gente não está vendo lá o horizonte, porque a nossa visão é um pouco mais rasteira. Mas a visão de Deus, que é um Deus onisciente, presciente, o que é isso? Deus sabe o que vai acontecer amanhã. Deus está visualizando lá, por isso que a bênção muitas das vezes demora, mas não na hora de Deus, na nossa hora. Quanto vale o seu tempo, irmãos? Seu tempo é precioso? É ou não? Olha aí. Você imagina Moisés, meu irmão, com 80 anos. Quando passa aqueles filmes lá, na Record, tinha um Moisés novinho falando com a sarça. Moisés novinho, falando com a sarça, Deus falar com ele: olha, tem um projeto para você vai libertar o meu povo do Egito. Aquilo lá não é biblicamente não, porque Moisés tinha 80 anos de idade quando Deus conversa com ele na sarça. Você sabia disso, meu irmão? 80 anos, não era menino, era um senhor de idade.
Porque Moisés tinha 80 anos, quando Moisés pede ajuda, Deus envia um que é mais velho que ele ainda, que é seu irmão Arão. Dá a impressão que Deus complica muito as coisas? Não dá essa impressão, não? Que Deus parece que complica muito, né? Moisés já era velho, aí Moisés fala, eu não sei falar diante desse povo, eu tenho uma deficiência. Aí Deus fala, não, eu vou te mandar uma ajuda. Aí manda Arão, que é o irmão mais velho dele, mais velho que ele, Fabiano. Pensa, 2 velhinhos conduzindo o povo pelo deserto, uma terra prometida. Mas não aconteceu, ele não foi vitorioso, o negócio não foi bom, por quê? Porque Deus é o dono do tempo. Aleluia. Lembra de Davi quando recebe a promessa lá na casa de Jessé, seu pai? Quando Samuel vai até lá e fala assim, e Deus manda, olha, tem me prometido de novo rei. Enche teu vaso de azeite e vai, ele vai. Ele chega lá na casa de Jessé, alguns conhecem a história, o menino está no campo, chama o menino, é o último, mais novo. Alguns dizem que Davi tinha por volta de 15, 17 anos, isso é detalhes, que se sabe que ele era bem novo. E ele recebe a unção na sua cabeça. Talvez se fosse eu e você, amanhã mesmo você queria dar um bolo de Saul e falar, o reino é meu agora, sai daí que agora eu tomei posse. Sai, Saul, que agora eu estou com a unção de Deus. Não, Davi, ele soube aguardar o tempo de Deus. Aleluia. Sofreu, teve o seu currículo ampliado. Quando Deus segura um pouco, é para ampliar o seu currículo, irmão. Você sabia disso? Quando as bênçãos estão, parece que demorando para você, fica tranquilo, confia no Deus que vai te preparar a posse. Glória, glória. Olha que interessante. Confia no Deus que está te preparando para você tomar posse. Não fica apavorado, desesperado. Calma. Davi, ele teve toda a paciência de passar as fases. Menino, moço, matador de gigantes. Primeiro foi levar marmita, depois resolveu-se numa briga que não era dele, matou o gigante. E foi o passaporte para ele entrar no reinado, entrou no reinado. Saul era atormentado por um espírito maligno, Davi foi usado com a sua harpa como músico na corte para repreender todo espírito maligno de Saul. Lembra disso? Já leu isso na Bíblia? Lembra? E agora Davi é um soldado em Israel, porque ele assume esse posto de soldado em Israel, tanto é que quando vem da batalha, havia um cântico das mulheres, já leu sobre isso? Quando as mulheres gritavam, viva Saul que matou seus milhares! Aí Saul ficava todo orgulhoso, eu matei milhares. Mas aí Davi vinha atrás, aí as mulheres gritavam, viva Davi que matou seus 10 milhares! 10 milhares? Mais do que eu? A inveja começou a brotar no coração de Saul. E agora Davi passa a ser fugitivo em Israel. Olha o currículo dele, meu irmão. Está vendo aí o currículo? Menino, pastor, matador de gigantes, soldado em Israel, músico na corte. E agora fugitivo em Israel. Pensa, meu irmão, você fugindo do seu próprio rei que quer te matar e você servir na nação. Pensa, Fabiano, você está lutando pela causa, mas o seu rei quer te matar porque tem inveja de você. Pensa, ele vivendo tudo isso porque tinha uma promessa sobre a sua vida. E o tempo está passando. E na oportunidade que ele teve de matar Saul, já leu esse texto? Saul desleixado, dormindo na caverna, Davi entra, tinha a oportunidade de pegar a própria espada de Saul, matar ele e acabou. Vou subir o reinado. Não. Eu não posso tocar no jeito de Deus. Aleluia. Tempo, espera, aguardar, tempo de Deus. Deixa eu terminar falando isso aqui. Quanto vale o seu tempo? O seu tempo é precioso, irmão? Então por que você está desperdiçando ele? Brincadeira. Quanto vale o seu tempo? Isso é para nós fazermos uma análise. Quando Deus trouxe essa palavra no meu coração, muita coisa eu tenho que reavaliar na minha vida, no meu dia a dia, e reorganizar, e remir o tempo, e fazer uma agenda de acordo com aquilo que Deus quer. Se você perguntar quanto vale um ano, para um estudante, ele vai falar, para mim vale muito. Um ano vale muito para mim, ainda mais se eu perder esse ano, eu vou perder muito tempo. Eu não posso perder um ano. Se você perguntar a uma mãe que teve um filho prematuro, quanto vale um mês? Para ela vale muito um mês. Filho prematuro, já pensou, irmão? Nós homens não sabemos, nem temos noção. Um pai, você talvez que já é pai, e de repente vai ser pai, quando a esposa estiver grávida e sentindo aquelas dores, aquelas cólicas. Eu lembro quando a Rosa estava grávida, a Júlia dava um chute nela assim, ficava para ver o tamanho do pé inteiro.
gritando. E a Rose gritava de dor. Situação, até eu estava agoniado, eu não queria nem pôr a mão, porque ela até uma agonia. Aí você fala para a sua mulher, eu sei o que é isso. Você não sabe nada, mentira. Você não tem noção do que é isso. Nós não sabemos. Para uma mãe vale muito menos diante de um nascimento prematuro. Pergunta a uma pessoa que está esperando o momento do encontro pela pessoa amada. Lembra quando você namorava, que você tinha que esperar 1 hora para estar no relógio para você encontrar? 1 hora. Daqui 1 hora nós vamos nos ver, você ficar com o coração acelerado. 1 hora. E essa 1 hora não passa. Lembra disso ou não? Ou ninguém aqui passou por esse momento? Deus sabe da sua vida. Pergunta para uma pessoa que perdeu um avião, um trem ou um ônibus. Quanto vale 1 minuto? Aqui no Brasil não. Mas diz que os ingleses são muito pontuais em suas partidas e chegadas. Que tem avião e ônibus e trem que sai no horário, vamos supor, 1 hora e 17 minutos. Quando der 1 hora e 17 minutos em ponto, ele sai. Não importa se você se atrasou 1 minuto. Atrasou 1 minuto, perdeu o ônibus, perdeu o trem, perdeu o avião. 1 minuto. É precioso para essa pessoa. E como é? Pergunta para quem teve um livramento de acidente. Quem aqui já passou por um livramento de acidente? Mas livramento mesmo, irmão. Aquele que fala, meu Deus! Quanto vale 1 segundo? Eu sei que eu ando de moto, meu irmão. 1 segundo, eu sei que vale muito. Se eu vacilar 1 segundo, eu posso entrar num acidente fatal. E no ano de 2023 eu sofri um acidente por causa de 1 segundo. Olha, eu posso falar isso por conhecimento de causa, meu amigo. Eu estava indo de moto, aprendi semáforo e eu torci o carro. Sabe o que é torcer o carro? Quando você faz assim, ó. Torci o carro e fui. Na Avenida Engenheiro, os caras americanos, perto da Avenida do Hospital São Luís, lá na cidade de Jardim. E quando eu torci o carro, eu estou torcendo o carro e olhando no retrovisor para ver se tinha algum perigo atrás. Só que o perigo não estava atrás, o perigo estava na frente. Quando, questão de 1 segundo, eu olhei. Se eu tivesse virado 1 segundo antes, eu podia desviar e sair. Por causa de 1 segundo, Robson, eu dei uma pancada na traseira de uma moto elétrica que estava parada no meio-fio. Parada, irmão. Tanto é que depois o rapaz até fugiu da cena, ó. Fugiu. E os outros motoqueiros falaram, esse doido parou aí na frente, poderia ser eu. Parada, cabelo. Quando eu virei pra frente, foi coisa, não deu pra tirar nada, nem frear, meu. Como é que não tinha marca de freada, nada. Eu bati com a outra na frente, na traseira da moto dele e caí lá. Rasgou a calça, rasgou o tênis, rasgou tudo. Quando eu levantei, meu ombro estava aqui, ó, deslocado, o ombro aqui. E o cara falando, senta, eu falando, não, eu tenho que levantar porque aqui é uma via, eu vou correr até pernado. E eu assim, eu tenho uma calçada assim, ó, o ombro aqui, irmão. Sentindo uma dor terrível. E na minha oração era, Deus, cuida da minha família. Meu Deus, eu achei que eu ia morrer. Uma dor terrível por causa de 1 segundo. 1 segundo. Vale muito, meu irmão, para você 1 segundo? Como vale? Agora essa é boa. Pergunta para um atleta que treinou 5 anos para fazer uma corrida 100 metros. Usain Bolt, lembra dele? O homem mais rápido do mundo, 100 metros. Treinou 5 anos e chega em 2º lugar. Eu vi uma vez um corredor de Fórmula 1 dizendo assim, 2º lugar para mim é o último. Porque alguém foi consolar e dizendo, fica feliz, você ganhou o 2º lugar. Não, 2º lugar não é notado, 2º lugar para mim é o último. E é verdade, ninguém liga para o 2º. Vai levar sempre o 1º nessas competições de alta velocidade. E 1 milésimo de segundo vale muito para quem chega atrasado. 1 milésimo de segundo você pode perder a medalha de ouro. Você treinou 5 anos direto, de repente, por causa de 1 milésimo de segundo tempo, no nosso cronos você perdeu. O tempo é precioso, irmão. E como nós temos que remir o tempo? Pedir ajuda para Deus. Né? Pedir ajuda para Deus, fazer como Paulo nos ensina. Remir o tempo. Eu quero que o irmão ache para nós Salmo 92 e nós ensinamos esse salmo. Salmo 90,
12. Olha o que o sábio salmista, no contexto de Moisés, escreve falando sobre tempo também. Quem achou pode ler. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Olha, que salmo de inteligência, meu irmão. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que possamos alcançar corações sábios. Contar os nossos dias. Você fala, eu já estou com 60, 100. Não. É você entender a quantidade de tempo que você tem que usá-la bem. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias. Faça-nos aprender com aquilo que nós passamos. É o salmista dizendo isso. Eu não sei os irmãos, mas quando isso é real, quanto mais dias você vive, mais sábio você tem que ficar. Ou não, irmão? Será que você tem que vir com as mesmas pecuinhas de quando você tinha 14 anos, 15 anos, 20 anos? Não. Você tem que evoluir. É isso que o salmista está dizendo. Ensina-nos a contar os nossos dias. Eu vivi 40 anos. O que eu aprendi com isso? O que eu aprendi com isso? Para que eu possa ter um coração assim. Amém, irmãos? Amém. Deus abençoe. Alguém tem algo a dizer? Alguém tem algo a dizer? Algo a falar? Algo a colocar? Algo a lamentar? Chorar? Deus abençoe, irmãos. Guarde essa palavra no coração. Que possamos ter essa visão na qual o Salvador